Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo essa aula. A hora que você estiver, meu nome é Jefferson, sou professor de História e seguimos aí na luta, certo? Em breve nos encontraremos aí na revisão, vai ser massa, vai dar tudo certo. Vamos colocar vocês aí, fazer vocês chegarem na prova do Enem com a melhor formação em humanas que você pode ter. Show? Hoje nós vamos dar uma acelerada. Nessas semanas a gente vai dar uma acelerada. São governos com mais pontos, né? Mais eventos. E aí a gente vai trabalhar menos reflexões conceituais, mas vamos trabalhar os eventos com profundidade e objetividade para a gente chegar até o dia da revisão com todo o conteúdo. E aí iniciamos a revisão, revendo tudo a partir do início. Hoje nós vamos ver o governo Jânio Quadros e João Goulart e o início da ditadura militar, que é justamente o golpe militar de 1964. Ok? Vamos lá? Então nós começamos pelo governo de Jânio Quadros, que nós vimos no final da aula passada os elementos da sua eleição. Então nós vimos que ele foi eleito a partir de um discurso, de uma retórica moralista, o populismo de direita, né? Nós vimos também no início desse capítulo o conceito populismo e vimos que o conceito populismo ele não se atribui apenas a um espectro político, mas ele pode ser tanto de esquerda quanto de direita. Então o Jânio Quadros ele se elege com um partido pequeno, mas com o apoio da UDN, que é aquela tradicional oposição ao legado político de Getúlio Vargas, e após o governo de Juscelino Kubitschek, por causa dos desgastes, econômicos e crises políticas com relação principalmente a acusações de corrupção, a Jânio Quadros vai se eleger como presidente do Brasil e ele vai iniciar o seu governo com um grande problema econômico, uma crise financeira, uma crise econômica bastante forte. Então é necessário para o seu governo a obtenção de crédito internacional. Só que para ter crédito internacional você precisava de algumas reformas, de algumas alterações da política econômica aqui no país. Então, o que o Jânio Quadros vai fazer? Então, ele vai iniciar uma política de austeridade, na economia. Ele vai desvalorizar a moeda nacional em 100%. Isso é uma forma de agradar, os credores internacionais para garantir empréstimos, para tentar equilibrar um pouco a economia nacional. Só que quais são as consequências dessa desvalorização da moeda? Nós vamos ver que, além disso, ele vai cortar os subsídios do governo ao trigo e ao petróleo. Isso gera o quê? Aumento no preço dos combustíveis e do pão. Ou seja, um aumento no custo de vida da população. Então, essa política austera, vinculada à economia, essa política econômica com maior austeridade, ela vai surtir um certo efeito, ela vai agradar os credores internacionais e grandes empresários. Entretanto, ela vai refletir num aperto, salarial, ela vai refletir no aumento no custo de vida e aí, obviamente, num aumento das desigualdades, da pobreza, enfim, certo? Então, além dessa austeridade na política econômica, e nós vimos aí, para agradar principalmente o FMI, a gente vai lembrar que o governo de Jânio Quadros ele é famoso por uma série de medidas moralistas, e que os historiadores eles ficam discutindo, ainda se discute bastante o porquê que Jânio Quadros se preocupava tanto com pautas aparentemente irrisórias, E aí alguns historiadores afirmam que a sua preocupação com essas pautas moralistas estavam em atender demandas do discurso moralista da sociedade da época. Então nós vemos alguns governantes
que se preocupam muito com aspectos morais, aspectos do cotidiano, né? Enfim, a gente poderia citar vários exemplos, né, da atualidade, mas não vem ao caso. Então, essas pautas morais, muitas vezes, elas conseguem conter o debate da população média, principalmente, né? Ela conseguem distrair, digamos assim, as discussões da população média em torno daquilo, mas que a médio e longo prazo, e até mesmo a curto, aquilo não surge, não gera um efeito em nada na vida das pessoas. Então, são elementos, são pautas, né? Como, por exemplo, a proibição de lança-perfume no Rio de Janeiro, no Carnaval, a restrição no uso de biquínis nas praias do Rio de Janeiro. Então, havia fiscalização, pessoas, agentes do governo que iam com a régua para medir a distância entre o joelho e o início do biquíni, né? E não eram os biquínis de hoje, certo, gente? É o que eram muito mais compostos do que os maiôs de hoje. Mas mesmo assim foi restrito. A proibição de rinhas de galo em todo o território nacional e a proibição de corridas de cavalo em dias úteis. Agora me diga o que efetivamente isso contribui para o desenvolvimento do Brasil. Em nada, né? Mas a preocupação do governo é justamente atender uma demanda imediata ali da discussão, né, das redes sociais da época, né? Então o Jânio Quadros foi lá, viu a hashtag que está fim das rinhas de galo, né? Lança perfume ameaça as famílias tradicionais, né? E aí ele atua numa postura de atender essa demanda da população, mas apenas para distrair do debate realmente importante. Além dessas pautas, né, dessas aprovações aí que o Jânio Quadros faz, fica conhecido também uma ação que ele faz de criar um fardamento para os funcionários públicos. Então, no Diário Oficial, ele coloca lá até o tecido e a cor do fardamento. E aí a mídia na época, né, a imprensa, vai apelidar o fardamento dos funcionários públicos como pijânio, né? Uma mistura aí de pijama com jânio. Então o Jânio Quadros realmente se preocupava com aspectos bastante relevantes da vida pública, né? Mas também muito importante e muito interessante que vai explicar a renúncia do Jânio Quadros é a sua postura na política externa. Então, o Jânio Quadros ele vai adotar uma postura independente. Apesar de ter sido apoiado pela UDN, né, e nós estamos em um contexto de Guerra Fria, onde existe uma necessidade de alinhamento entre os blocos, né, ou capitalista e rompimento com socialista ou socialista, Jânio Quadros ele vai tentar se alinhar mais à proposta do terceiro mundo, digamos assim, né, que vai ser consolidada lá na Conferência de Bandung, né, os países não alinhados e tal. Só que a gente já viu o papel estratégico dos do Brasil na América. Então é um país com dimensões continentais, com reservas naturais muito importantes, né, com a localização geográfica estratégica, né, com um grande contingente populacional. Então, se dizia, né, na Internacional Comunista e tudo, que Brasil se tornar socialista seria equivalente a uma revolução russa, seria a Rússia da América Latina, né? Então, essa postura na política externa independente, ela obviamente vai gerar um rebuliço na política interna e externa gigantesco. Então, como é que se expressa essa postura independente? O Jânio Quadros vai retomar as relações diplomáticas com a União Soviética é, e com outros países do bloco socialista, e nessa retomada de relações ele vai convidar o então ministro da Economia de Cuba, é nada mais, nada menos que Ernesto Guevara, o Che, ele mesmo, Che Guevara, vai ser trazido para o Brasil, vai ser convidado para o Brasil, vai ser recebido com status de chefe de Estado, e ele era um ministro de Estado na época, né?
E ele vai ser condecorado com a maior honraria que o governo brasileiro dá a alguém, que é a Ordem do Cruzeiro do Sul. Para Ernesto Guevara, o Che Guevara recebeu a Ordem do Cruzeiro do Sul das mãos do presidente Jânio Quadros, apoiado pela UDN. Aquela galera lá que era pró-Estados Unidos, né? Entreguista nas mãos, no termo pejorativo, né? Então, imagine como a direita ficou louca. Louca, me enlouqueceu. O que esse cara tem na cabeça, né? Mas os historiadores discutem que isso era uma estratégia do Jânio Quadros para se tornar mais autossuficiente. Então, ele, na cabeça dele, a ideia era poder negociar com todo mundo. Os Estados Unidos estão nos emprestando dinheiro, só que essa dívida ela só aumenta. Então vamos procurar outras opções e aí outras possibilidades, como a retomada das relações com a União Soviética e com Cuba, né? Só que, obviamente, isso não vai soar bem nem para os empresários, nem para toda essa ala da sociedade brasileira que tem esse medo desse comunismo, né? E vê o revolucionário sendo condecorado pelo presidente do Brasil, gerou um impacto político que gerou o isolamento político de Jânio Quadros. Então, Jânio Quadros ele se isola politicamente, ele perde seu poder de articulação política, que já era fraco, porque ele era um político meteórico, desconhecido, sem uma base sólida de apoio. Então, aí fica ainda mais isolado, e aí ele vai renunciar. Em 1961 ainda, no seu primeiro ano de governo, ele apresenta a renúncia ao Congresso. E quando os historiadores se debruçam, né, sobre esse fato, e aí já gerou também muito debate, o que há de maior consenso, né, entre os historiadores é que isso foi uma tentativa de golpe. Então, na verdade, de autogolpe. Então, para Jânio Quadros, o fato do seu vice-presidente ser o João Goulart, que era sempre associado aos sindicatos, a movimentos de esquerda, que já havia nas cúpulas das Forças Armadas, na elite empresarial brasileira, uma taxação a João Goulart como comunista. Então, Jânio Quadros pensou, se eu renunciar, as instituições vão pedir que eu permaneça. Tanto o Congresso quanto as Forças Armadas vão pedir que eu permaneça. E aí, para eu permanecer, eu irei exigir maiores poderes. Não? Então, um fortalecimento da figura do presidente. Talvez até um esvaziamento do poder do Congresso, para que Jânio Quadros pudesse aí agir de maneira mais livre, mais ditatorial, né? Sem a necessidade de intervenção do legislativo, do judiciário e de outros setores da sociedade. Entretanto, para a frustração de Jânio Quadros, a sua renúncia vai ser aceita, ninguém vai pedir para ele ficar, então é aquele negócio, né? O cara faz um charme, ninguém caiu no charme do cara, né? E aí ele vai sair da presidência e vai iniciar uma nova crise sucessória, né? Como eu falei para vocês, João Goulart estava na China, né, dentro das missões diplomáticas, tinha sido enviado anteriormente à Tchecoslováquia, que também era um país de influência do bloco soviético. Na China, discursou lá, né, tem um vídeo no YouTube do discurso de João Goulart na China, né, de aproximação, e a China é um país comunista imenso. Então, a renúncia do Jânio Quadros, ele acerta no quesito que as pessoas não queriam João Goulart, mas erra na ideia de que pediriam que ele permanecesse, o que vai iniciar uma nova crise sucessória. Setores, principalmente do Exército, aqueles mesmos, né, que tentaram dar o golpe em Juscelino Kubitschek, vão pedir ao Congresso que não aceite a posse do vice-presidente João Goulart, o que estava lá na Constituição, certo?
E aqui a foto, né, do Jânio Quadros com o Ernesto Guevara. E aí a gente vai ver a crise sucessória. Um trecho aqui do discurso de Brizola, né, na Rádio da Legalidade, em 1961, ele diz assim: Povo de Porto Alegre, meus amigos do Rio Grande do Sul, não desejo sacrificar ninguém, mas venho para a frente deste palácio, numa demonstração de protesto contra esta loucura e este desatino. Venham, e se eles quiserem cometer esta assassina, retirem-se, mas eu não me retirarei e aqui ficarei até o fim. Leonel Brizola, então governador do Rio Grande do Sul, é uma peça-chave para a gente entender o desenrolar dessa crise sucessória de 1961, que vai findar na posse de João Goulart, mas numa opção parlamentarista. Então ele era presidente, mas a sua figura era esvaziada de poder. A gente vai entender como vai chegar lá. Então, quando Jânio Quadros renuncia, esses setores das Forças Armadas vão novamente tentar um golpe, né, implantar um golpe de Estado, impedindo que o vice-presidente João Goulart assuma como estava previsto na Constituição. E o principal argumento para isso era o perigo comunista. João Goulart era um político vinculado aos sindicatos, era o ministro do Trabalho de de Getúlio Vargas, que fez aquele aumento de 100% do salário mínimo, lembra que foi o estopim da crise política de Getúlio Vargas, foi vice-presidente de JK e agora vice-presidente de Jânio, prestes a assumir a presidência da República. Então os militares, principalmente vinculados à Escola Superior de Guerra, vão considerá-lo um perigo comunista e vão tentar impedir a sua posse. Entretanto, Leonel Brizola ele vai pegar o Palácio do Paratini, lá no Rio Grande do Sul, vai transformar ele em uma barricada, digamos assim, uma fortaleza, o QG de operações, vai até o subterrâneo lá do palácio, vai iniciar uma transmissão de rádio, e essa transmissão de rádio que vai chamar, né, a população, vai convocar a população às ruas, vai informar sobre o que está acontecendo, a tentativa de um golpe, né, vão rasgar a Constituição, vão fazer esse ato ilegal, e vai começar o que se chama a campanha da legalidade. E o que é essa campanha da legalidade? É uma série de discursos do Brizola na rádio, uma série de manifestações populares, principalmente ali no Rio Grande do Sul, em alguns locais pontuais, mas que vão exigir que se cumpra a lei que está na Constituição. Ou seja, que João Goulart, como vice-presidente, assuma a presidência da República. Então, esse movimento fica conhecido como campanha da legalidade. João Goulart está voltando da China, vai para a França, e aí Leonel Brizola o aconselha a vir pelo Uruguai e entrar pelo Rio Grande do Sul, entrar no Brasil pelo Rio Grande do Sul, pois ali ele tinha apoio popular. E assim o faz. Desce no Uruguai, vem e entra no Brasil pelo Rio Grande do Sul. Lá ele se estabelece, e o Leonel Brizola, com bem mais radical do que o João Goulart vai querer negociar com os militares. E aí voa para Brasília, e em Brasília ele vai negociar, e a opção mais conciliatória que vão encontrar é o parlamentarismo. Então, o presidente iria assumir o cargo, mas com o chefe de Estado. O chefe de governo seria o primeiro-ministro, que seria escolhido pelo Congresso Nacional. No caso aí, o nosso primeiro-ministro seria o Tancredo Neves. E aí, em 1961, nós temos a aprovação, uma emenda constitucional, em que o Brasil se torna um regime parlamentarista, uma república parlamentarista. Nós temos a figura do presidente e temos a figura do primeiro-ministro. A figura do presidente está esvaziada de poder, não detém aí o poder executivo, que está nas mãos do primeiro-ministro. Entretanto, essa emenda constitucional previa um plebiscito. E aí, em 1963, foi feito esse plebiscito, e aí uma maioria arrasadora
né, se eu não me engano, de 12 milhões de votantes, 10 milhões votaram pelo retorno do presidencialismo. Então aí João Goulart passa a exercer também o poder executivo, a figura do primeiro-ministro é extinta, o parlamentarismo do Brasil ele é extinto, e volta o presidencialismo, e aí nesse contexto João Goulart está fortalecido. Né? Ele deixa de ser uma figura decorativa e passa agora a ter o poder maior nas suas mãos. E aí na imagem aqui ao lado nós temos o Leonel Brizola, né, gente boa, com uma metralhadora na mão, esperando o que ele chamava de gorilas golpistas, né, que seriam esses setores das Forças Armadas. Seguindo, dentro desse contexto aí, né, de transição, finzinho ali desse parlamentarismo, início do presidencialismo, né, mas ainda gerado, ainda gestado no período onde o João Goulart estava como presidente, mas não exercia o poder, ele propôs um plano trienal de desenvolvimento econômico e social. Esse plano trienal ele é importante porque ele vai lançar bases da política econômica proposta por João Goulart, onde ele propõe um desenvolvimento econômico pensando no bem-estar da população, principalmente dos trabalhadores, principalmente dos mais pobres. E obviamente que isso de início já não agrada a elite empresarial, né, do Brasil, mas também porque as medidas propostas também vão gerar um grande conflito, um conflito distributivo, que é um conceito do historiador da USP, Loureiro, né, que escreveu sua tese de doutorado aí em 2017. A gente vai entender um pouquinho o que é. Então, quais são as propostas do Plano Trienal de Desenvolvimento? Nós temos aqui 8 propostas, que resumidamente, coloquei aqui, deixa eu só arrastar, vai, aqui, que é manter o crescimento do PIB, reduzir o processo inflacionário, reduzir o elevado custo social e melhorar a distribuição da riqueza do Brasil entre as pessoas, né? Então, diminuir essa questão da desigualdade social, intensificar a ação nos campos da educação, pesquisa, tecnologia e saúde, reduzir as desigualdades regionais, então desenvolver mais outras regiões, como o Nordeste, como o Norte, né? Eliminar progressivamente os entraves institucionais à continuidade do desenvolvimento, e o principal entrave para João Goulart era a estrutura agrária, o latifúndio. Isso, gente, vamos lembrar que Vargas, por exemplo, ele revolucionou, né? Trouxe as leis trabalhistas, né? Se preocupou com os direitos sociais, mas ele nunca tocou no trabalhador rural, nunca. Por quê? Porque nós temos uma marca, né, na nossa história, que é o latifúndio, que é o controle privado sobre a terra. E aí João Goulart ele vai dizer que isso é um entrave. Todo mundo sabe que isso é um entrave. Agora quem vai ter coragem de mexer, né? Sétimo, o refinanciamento da dívida externa, e por fim assegurar que o Estado ele exercesse um papel de controle no processo de desenvolvimento econômico do país, que é assegurar o nacional desenvolvimentismo, né? Assegurar que seja o Estado brasileiro quem coordena esse processo de desenvolvimento. Esse conceito do conflito distributivo proposto por Loureiro, ele é um conceito interessante porque ele se expressa na seguinte ideia. Dentro dessas propostas do plano trienal, existia uma ideia de concessão de crédito, né, para a realização de determinadas ações, e existia também a ideia da diminuição das desigualdades, o aumento do poder de compra das pessoas, que seria, obviamente, através de um aumento salarial. Então, ficamos aí, de um lado, os empresários querendo crédito, do outro, os trabalhadores querendo aumento salarial. Então, esse conflito distributivo é exatamente isso, é esse conflito entre para onde será distribuído o recurso, para o empresário ou para o trabalhador.
E aí o que nós vamos ver é que 1963 vai ser um ano de grandes greves. E alguns setores, alguns sindicatos vão conseguir, através dessas greves, aumentos salariais acima da inflação. Obviamente que empresários também vão conseguir créditos, é, mas o que acontece mais é que esses empresários, por causa do aumento do salário acima da inflação, também vão aumentar os produtos acima da inflação. Então isso vai gerar uma espiral inflacionária, né? Que não vai resolver o problema. Aqui ao lado nós temos uma charge, né, do jornal Cruzeiro de 1963. Nós temos aí a inflação, tá o nomezinho aí no chapéu, rindo, lendo o plano trienal, né? Então é como se a inflação estivesse rindo, meu Deus do céu, o povo besta, né? Como se naquela época a imprensa já acreditasse que não ia dar certo, né? E aí a gente vai para a polarização política. Vai começar esse momento da história do país. Novamente nós vamos ver, e aí a gente vê que todo esse período da Quarta República, ou da República Populista, por causa do contexto da Guerra Fria, a gente vai ver um aumento progressivo, seguido por alguns movimentos políticos que vão aplacar essa polarização, mas essa polarização ela nunca vai deixar de existir. Desde lá do governo de Getúlio Vargas, né, quando o seu suicídio atrasa, né, esse movimento, e esse movimento que está acontecendo agora é o mesmo lá de 54. Então, vamos ver novamente uma polarização entre os setores da esquerda e da direita nacional. E o historiador José Murilo de Carvalho vai dizer que em 64 o que acontece? A população ela era centrista, ela era centralista, né, digamos assim. Ela não era polarizada, mas as nossas elites, os nossos líderes, os chefes políticos, né, aqueles que exerciam influência sobre grupos políticos importantes, eles não eram afeitos à democracia. Então, nós vivíamos um período em que no mundo, né, aconteciam várias guerras, né, o conflito lá entre Estados Unidos e União Soviética. Então, havia ainda um resquício desse descrédito das democracias. Então, tanto a esquerda quanto a direita não eram muito afeitos à democracia. Então, haviam sim projetos autoritários de esquerda e de direita. E aí nós tínhamos no meio João Goulart. O que acontece? Certo? Isso segundo o historiador José Murilo de Carvalho. Mas vamos ver o que acontece aqui nessa polarização política, o caldo engrossando no governo de João Goulart. Aqui um trecho do Manifesto dos Sargentos de 63, ele diz o seguinte: se não saírem as reformas, nós pegaremos nos nossos fuzis e as faremos juntamente com o povo. Gente, quando esse negócio sai a público, é publicado no jornal, imagine aí aquela galera que tem medo do comunismo, já lembra de 1917, soldados e operários e camponeses. Meu Deus, está acontecendo a revolução socialista no Brasil. Esse manifesto dos sargentos, ele surge em 63, a gente vai ver o contexto disso, mas justamente num cenário de polarização, onde esse manifesto se torna aí o estopim de uma série de eventos que vai culminar no golpe de 64. Então, no jornal Terra Livre, um jornal socialista, eles publicam, né, a notícia desse encontro dos sargentos e eles colocam alguns trechos, né? E aí um dos trechos coloca o seguinte: é uma nova advertência. Outra advertência é feita à minoria reacionária. Se manobras sórdidas com dólar ou com dólar sujo impedir as reformas, porque nós, sargentos e oficiais progressistas, autênticos nacionalistas, pegaremos em nossos instrumentos de trabalho e faremos as reformas juntamente com o povo. Lembrem-se os senhores reacionários, o instrumento do trabalho do militar é o fuzil. Olha só que galerinha boa, né? Assim, bem dialogando tranquilo.
Condena ainda a Instrução 239 da Superintendência da Moeda e do Crédito, com a qual os espoliadores ganham bilhões de cruzeiros à custa da revalorização do dólar no câmbio comercial. Elogiou o general Oswínio Ferreira Alves como um homem plenamente identificado com as aspirações populares e congratula-se com os trabalhadores e parlamentares progressistas. Então a gente vê que esses sargentos eles fazem essa advertência aos reacionários, a essa minoria reacionária. Se vocês barrarem as reformas, a gente vai pegar no fuzil. Isso em 1963. Então as coisas estão aumentando, o volume está aumentando. E aí a gente vai ver um desdobramento, né, dessa polarização. O que vai acontecer? Então, os setores da sociedade polarizados. À esquerda, nós vamos ter a UNE, a União Nacional dos Estudantes, a JUC, a Juventude Universitária Católica, a CGT, a Central Geral dos Trabalhadores, as IAPs, que eram os Institutos de Aposentadoria e Pensão, né, que juntavam os trabalhadores e que davam aposentadoria. É muito semelhante aos sindicatos hoje, né? Então, serviços de saúde bucal, de consultas médicas, lazer, né? Eram os IAPs. E as ligas camponesas, que eram aquela organização dos trabalhadores rurais. Isso à esquerda. À direita, nós vamos ver instituições e institutos, né, que vão ser criados ou financiados muito recentemente. Então, nós vamos ter o IPES, que é o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, criado em 1900 e... esqueci agora a data, mas eu acho que é 55. O IBAD, o Instituto Brasileiro de Assuntos Democráticos, a ADP, que é a Ação Democrática Parlamentar, a Igreja Católica, os setores conservadores, proprietários rurais e a ESG, que é a Escola Superior de Guerra. Então, essas instituições, essas organizações, elas vão se polarizar. Então, a esquerda e a direita. E a discussão ela vai se tornar muito um ou outro. Não vai haver uma possibilidade de meio termo. O plano trienal ele vai se mostrar ineficaz e aí vai surgir uma nova proposta, que é a reforma de base. E aí essa reforma de base vai aumentar ainda mais essa polarização, porque vai ficar os que apoiam totalmente, ou mesmo alguns que acham que é necessário implantá-las de maneira radical, imediata, né? E outros que vão rechaçá-la totalmente, acreditando que é um plano comunista. Tá? Dentro desse contexto de polarização da sociedade civil, a ala militar também está passando por uma polarização, que vai acabar, vai chegar no ápice nessa revolta dos sargentos. Mas como é que chega lá na revolta dos sargentos? Esses sargentos, né, essa oficialidade, esses soldados baixos, eles em grande parte vão apoiar a campanha da legalidade de 61, então muitos deles vão pegar em armas, né, vão estar lá postos no caso da tentativa de um golpe em 61. Em 62, muitos desses militares vão se candidatar nas eleições estaduais, muitos deles vão ser eleitos. Entretanto, a Constituição de 1946 impedia que soldados de baixa patente, militares de baixa patente, pudessem assumir cargos eletivos. Então, os seus mandatos foram impugnados. E aí eles se revoltaram, né? E aí surge o Manifesto dos Sargentos, que nós lemos um trecho no slide anterior, de 1963. O seu líder, aquele que lê o manifesto, ele vai ser preso. Dentro desse contexto da prisão do líder, né, e da impugnação dos mandatos e da repressão desse movimento, né, até o momento pacífico, vai acontecer a revolta dos sargentos, que vai ser um evento impressionante, que aí a gente conhece pouco, mas que em 63
um grupo de mais de 600 militares da Marinha e da Aeronáutica vão sitiar Brasília, a capital da República, vão invadir prédios do governo, vão impedir a comunicação de Brasília com o resto do país. Então Brasília vai ficar incomunicável. Vão prender o presidente em exercício da Câmara dos Deputados e um dos ministros do STF. E não prendem João Goulart, porque João Goulart não está lá, está no Rio de Janeiro. Né? Então eles vão dominar Brasília, eles vão sitiar Brasília, vão sequestrar pessoas do mais alto escalão da República, exigindo mudanças, né, na Constituição e no Estatuto dos Sargentos. Né? Então, os sargentos eles eram muitas vezes impostos a ele práticas como, por exemplo, os sargentos tinham que pedir para o seu superior para casar, por exemplo, às vezes. Os soldos eram baixos, alguns treinamentos eram desumanos. Então, eles queriam melhorias na condição de vida, de trabalho, de soldo e o direito de se tornar elegíveis. Né? Esse movimento vai ser reprimido. Né? Os líderes vão ser presos e todos os participantes, na verdade, vão ser presos e instaurado um inquérito policial militar. Só que isso gera ainda mais, né, a polarização e a instabilidade política. E aí vem a questão da reforma de base. Né? Esses sargentos diziam defender a reforma de base, mas o que era essa reforma de base? Num discurso na Central do Brasil, né, João Goulart diz: aqueles que reclamam do presidente da República uma palavra tranquilizadora para a nação, o que posso dizer-lhes é que só conquistaremos a paz social pela justiça social. Muitos aconselhavam João Goulart: João Goulart, meu irmão, apazigua, João Goulart diminui essa polarização, joga um balde de água fria aí na política, fica calado. Mas aí ele diz que só vai conseguir a paz social com justiça social. E a ideia da reforma de base são reformas em vários setores da política, da economia, da educação, do Brasil. E aí a primeira, reforma agrária. Gente, reforma agrária no Brasil se resolve na bala. Então, a ideia da reforma agrária é a democratização da terra, né? Principalmente aquelas que estavam às margens das rodovias federais. Então, ali seriam desapropriadas e feita a reforma agrária dessas terras, às margens das rodovias federais. Lembrando que JK botou rodovia federal para todo canto, então tinha muita terra. E junto a isso houve o Estatuto do Trabalhador Rural. Então era uma tentativa de trazer para o trabalhador rural também os benefícios do trabalhador urbano, as leis trabalhistas. E aí, lembrando, nem Getúlio Vargas tocou no trabalhador rural. O trabalhador rural, nesse momento, ainda trabalhava algo muito semelhante ao servo, à servidão, né? Uma condição de trabalho deplorável. Reforma educacional, a expansão da escola pública e o combate ao analfabetismo. João Goulart vai visitar o Rio Grande do Norte, gente, para conhecer o trabalhador, um trabalho de um educador que estava com um projeto e um método fantástico chamado de Paulo Freire. Né? Paulo Freire ele inicia uma metodologia que é chamada as palavras geradoras de alfabetização, e a experiência de Angicos vai proporcionar a alfabetização de mais de 200 adultos em 40 horas. E aí o João Goulart ele vai para Angicos e ele vai escutar um discurso feito por um dos alunos do projeto da experiência de Angicos, um senhor de idade que foi alfabetizado em 40 horas e escreveu um discurso para o presidente da República. Né? E ainda falam que a culpa da educação brasileira ser ruim é de Paulo Freire. Né? A pessoa não sabe nada da proposta de Paulo Freire. Reforma fiscal. Então, a ideia da remessa de lucros, impedir que os dólares das empresas multinacionais que estão no Brasil saiam do Brasil. Então, a retenção do lucro dessas empresas aqui no Brasil para serem aplicadas no Brasil. Obviamente que isso não agrada aos empresários e aos parlamentares que defendem os interesses
exteriores, né? Uma maior tributação às fortunas, então uma ideia de cobrar mais de quem tem mais e cobrar menos de quem tem menos, obviamente que isso não agrada também. A reforma eleitoral, então a ampliação do voto para analfabetos e militares de baixa patente, então iria agradar lá os sargentos, e uma possibilidade da legalização do Partido Comunista. Então vejam aí que é só proposta pensando no trabalhador, pensando na pessoa menos favorecida e totalmente contra aquela ideia, ou pelo menos aquela imaginação, né, da direita tradicional brasileira contra o comunismo. A reforma urbana, a ideia de habitação digna para todos, e essas reformas urbanas elas estariam atreladas ao bem-estar social. Então, não é uma reforma urbana como as que aconteceram no início da República, de botar abaixo, de derrubar a casa das pessoas para construir bulevares, túneis e a população que se vê. Na verdade, seria pensar essas reformas urbanas para o bem dessa população. Seria também tentativa de diminuir os cortiços, as favelas, mas numa realocação mais digna para a população. E a reforma bancária, a ampliação de crédito para os produtores. Aqui nós temos a capa do jornal Última Hora, aquele jornal varguista, né? O povo com Jango começa a reforma, né? Que é a notícia lá do começo da Central do Brasil. E aí nós chegamos ao colapso da democracia, gente. 1964, Jânio Quadros, no comício da Central do Brasil, diz: o cristianismo nunca foi o escudo para os privilégios condenados pelos santos padres. Nem os rosários podem ser erguidos como armas contra os que reclamam a disseminação da propriedade privada da terra, ainda em mãos de poucos afortunados. Então, nesse discurso, João Goulart, além de defender as reformas de base, ele vai tentar desvencilhar a reforma de base do que seria anticristão, porque o discurso do comunismo como algo anticristão é muito forte. E ele é muito cooptador. Então ele pega as pessoas, principalmente as pessoas médias, da classe média, as pessoas humildes. Então o que a pessoa ali tem de mais importante, muitas vezes, é a fé dela, né? O aspecto moral, o que é certo e o que é errado é pautado através da fé. Então, se um grupo político ele está contra a sua fé, não importa, não quer saber disso. Então, é, o discurso do anticomunismo atrelado ao cristianismo foi muito poderoso. E João Goulart ele tenta se desvencilhar disso, mostrando que o cristianismo ele não se opõe esse compartilhamento, né, da propriedade privada da terra. Mas aí a gente vai ver uma série de fatos que vai chegar lá ao 1º de abril de 64 no golpe militar. Então, em 13 de setembro, não, desculpa, em 13 de março de 64, João Goulart vai discursar na Central do Brasil, num comício enorme, na frente do prédio do Ministério da Guerra. Então, algo bastante provocativo, defendendo as reformas de base. E aí nós vamos ter vários setores da esquerda, várias placas, vários cartazes, faixas, né, em apoio às reformas de base. E nesse discurso ele vai inflamar, ele vai se associar aos movimentos de esquerda. E alguns historiadores dizem que ele rompe ali com qualquer articulação com a direita. Isso no dia 13 de março. 6 dias depois, 19 de março, começa uma série de movimentos, uma série de manifestações populares em várias capitais do Brasil, que fica conhecido como Marcha da Família com Deus pelo Brasil. É uma marcha, né, principalmente aí, setores da Igreja Católica, classe média, várias mulheres, né, as mães de família, enfim, trabalhadores também, que elas vão sair nas ruas nessa manifestação contra o que elas consideravam ser uma ameaça de Satanás, né, que era o comunismo que estava prestes a ser implantado no Brasil. Essa marcha da Família com Deus pelo Brasil,
ela é muito importante porque o general Costa e Silva ele dizia o exército brasileiro ele é legalista. Ele não vai sair do quartel para dar um golpe. Ele só vai sair do quartel para dar um golpe se a população pedir. Então essa marcha ela vai ser historicamente e até hoje a gente vê referência, né, a essa marcha pelo atual presidente como o clamor da população brasileira pela intervenção dos militares, né? Então tem essa marcha que vai servir como fundamento de apoio popular à intervenção militar. Em 25 de março, nós vamos ter uma revolta dos marinheiros. Eles vão entrar no prédio do sindicato e vão exigir novamente melhorias nas condições, vão discursar contra os oficiais e tudo. Entretanto, eles vão ser retirados de lá, né? Inicialmente pacíficos. Né? O João Goulart vai intermediar bastante essa situação. Depois eles vão ser presos e João Goulart vai anistiar essa galera. Então isso vai gerar um constrangimento enorme entre João Goulart e os militares, que é como se João Goulart estivesse desautorizando os militares, o alto escalão, né, das Forças Armadas em prol dos militares de baixa patente. Né? E aí, em 30 de março, João Goulart vai ao clube automobilístico, lá onde estavam os sargentos de 63, e vai fazer um discurso em prol das reformas de base. Né? No mesmo lugar onde teve o movimento dos sargentos que sitiou Brasília um ano antes. Esse discurso ele vai ser a gota d'água. Os historiadores dizem que a ideia do movimento para a deposição de João Goulart estava marcado para 4 de abril. Alguns queriam postergar para 8 de abril. Mas aí um general chamado Olímpio, não vou lembrar o nome completo dele, mas o general Olímpio, num movimento intempestivo, ele sai de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro para depor o presidente. E aí se conta, né, que os bastidores do exército, né, vão entrar em ebulição, aí vários generais, alguns generais legalistas vão tirar o seu apoio ao presidente porque viam a iminência de uma guerra civil. Então, conta-se inclusive que um desses militares legalistas, né, desses generais, estava marchando e aí passa por Resende e vê os cadetes da Academia das Agulhas Negras lá em posição de defesa. Então, iria começar ali um conflito. E aí conta-se, né, que o general olhou assim, viu a juventude, futuro do Brasil, e não queria derramar o sangue da juventude. E aí por isso que não atacou. Né? Fato é que inicia-se o processo em 31 de março de 64, se consolida em 1º de abril de 64. João Goulart voa ainda para Brasília, tenta alguma articulação, percebe que não consegue, voa para o Rio Grande do Sul, Leonel Brizola quer resistir, João Goulart não apoia essa decisão justamente para não haver uma guerra civil. E enquanto ele estava ainda no território nacional, no Rio Grande do Sul, a presidência é declarada vaga e o então presidente do Congresso Nacional, Ranieri Mazzilli, é empossado como presidente do Brasil numa sessão de madrugada instantânea, que quando ele é declarado presidente apaga tudo, Tancredo Neves fica irado, né, mas está feito. E o Ranieri Mazzilli não vai governar de fato, porque quem vai governar é uma junta militar, formada por um coronel do exército, um general do exército, um almirante da marinha e um brigadeiro da aeronáutica. Para finalizar, o importante é a gente considerar também que esse movimento, todo esse movimento de deposição, de crise política, existe uma vasta documentação que comprova a influência dos Estados Unidos nessa questão. Né? O então embaixador americano, Gordon, ele tinha muitos telegramas com o Kennedy e havia um plano de deposição do João Goulart.
se houvesse uma resistência por parte do presidente, já havia uma operação chamada Brother Sun, em que haveria uma invasão militar dos Estados Unidos, né, com apoio militar americano, para a deposição do presidente do Brasil. E aí mostra, evidencia que há uma interferência de uma nação estrangeira nas políticas internas. Fora que também há financiamento americano naquelas instituições, né, o IPES e o IBAD, principalmente. Show, galera? Aqui a nossa capa do jornal O Globo, comemorando o que eles chamavam de ressurgimento da democracia, né? O golpe militar no Globo. E isso só foi feita a meia-culpa em 2013, viu, gente? Só em 2013 o Globo mandou um editorial dizendo: poxa, meu irmão, a gente errou. Então eles demoraram, né, para admitir. Mas é isso, galera. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, tamo junto. Essa semana eu ainda mando mais uma aula para a gente adiantar o conteúdo e chegar tranquilo na revisão. Beleza? Valeu! Deus abençoe. Até a próxima.